Fala concurseiro, fala concurseiras, então vocês que estavam aguardando, chegou então o tão esperado concurso do oficial de justiça. Pelo menos nós temos a confirmação do concurso. O concurso do oficial de justiça, tá? O concurso do oficial de justiça do Rio Grande do Sul, ó. Esse concurso, tá? Rio Grande do Sul, que acontece agora em 2018. Esse concurso, ele vai ser feito, a nossa expectativa então é que ele seja feito pela FAURGS, tá? Então, esse concurso, vamos falar um pouquinho sobre ele e agora a gente vai então já começar com a aula já rachando, né? Algumas questões tem que saber. Olha só, salário, quanto é que paga isso aqui? 7.300. Então, olha só, 7.300. Nível médio, tá? Nível médio. Não cai matemática. Ele não cai matemática. O que você acha? É um concurso que provavelmente vai ser um dos mais disputados que teve ultimamente. Nível médio. Salário de 7.300, tá? Você trabalhar com o carro, né? Sai de casa, tem que cumprir 5 mandados em média por dia, essa é a tarefa do oficial de justiça. Então, isso aqui é um concurso que vai banca FAURGS, estou colocando aqui então para você saber. E o que você tem que saber? Vamos lá, os conteúdos que a gente vai trabalhar com esse concurso. Vamos lá, os conteúdos então, o que você tem que saber? Os conteúdos, eles são também outro atrativo. Por quê? Esses conteúdos, tá? Esses conteúdos serão português, obviamente, português cai em todos os concursos, e aqui é um português FAURGS, né? Aqueles bem exigentes, mas nós estamos prontos para fazer com que você gabarite essa prova aqui, nessa parte. Ele cai também a parte de legislação. A legislação, para você que nunca estudou para esse concurso, ela é dividida assim, ó. Você vai ter o constitucional, você vai ter o penal, o processo penal, tá? Vou colocar aqui o Código de Processo Penal, o civil, né? Vou colocar aqui o direito civil, o Código de Processo Civil, tá? Também vai ter o COGE e a consolidação normativa judicial. Então, isso aqui são assuntos da parte da legislação. Além disso, você tem o quê? Você tem a informática, tá? A informática que costuma dar um pouquinho de trabalho. Então, no constitucional, o que eles pediram para você? Você que está começando a ter o estudo agora, no constitucional eles pediram o quê? Eles pediram o 5º, tá? Eles pediram também do artigo 6º ao 11. Eles pediram do 37 ao 43. Eles pediram, tá? Do 37 ao 43. Eles pediram também do 92 ao 135. Então, conteúdos assim batidos em concurso, todo mundo que já é concurseiro geralmente já sabe isso aqui. No penal, eles pediram os crimes contra a administração. Os crimes contra a administração pública. Contra a administração pública. Quem são esses crimes? O 312, tá? O 312. E aí, esses crimes vão até o 327. Mas eles não querem todos. Querem 312 até o 314, não querem o 15, passa por 16. Você vai ver isso aqui, tá? No Código de Processo Penal, eles pediram então as citações e as intimações. As citações, as intimações, e eles colocaram aqui, e já é um hábito da banca, eles colocaram aqui, escrito assim, ó, Lei 9.099/95. O que eles querem dizer com isso? Que eles também querem o processo penal da Lei dos Juizados Especiais, tá? Ele também tem outro juizado, o da Fazenda Pública, então mais o da Fazenda Pública, mais o juizado da Fazenda
pública, tá? O que mais? No civil, bom, o civil, eles trouxeram tudo, tá? Aqui, ó, eles trouxeram bastante coisa. Domicílio dos bens. Só que é um conteúdo fácil de estudar. Desculpa. Código de Processo Civil também, tá? Aí o COG é o Código de Organização Judiciária e a Consolidação Normativa Judicial. Essa aqui é a parte específica da tua prova. E acabou, tá? E acabou. O teu edital vai fluir em cima disso aqui, tá? Vai fluir em cima disso aqui. Agora a gente vai dar uma examinada nos assuntos, assim, meio que numa revisão. Vou fazer uma revisão dos assuntos para aqueles que já têm uma noção, para poder saber. E o que não tem, saber como é que eu vou encaminhar cada assunto. Eu vou dividir as aulas, assim, no nível, primeiro, mapa, fazendo mais ou menos um esqueleto do que você precisa saber, né, de cada assunto, e depois a gente vai fazer o quê? Vai fazer um aprofundamento, vai pegar, tipo, o quinto, tem um arquivo só para ele, o sexto ao 11 eu já disponibilizei no EAD, para vocês ver questões, é uma parte fácil, eu vou ver aí nessa aula de agora, na sequência. Isso aqui eu posso esqueletar quase todo ele nessa aula aqui, você vai ficar tranquilo. E o bom é você saber, você ficar íntimo do assunto, ok? Muito bem? Vamos lá então? Olha só, depois eu deixo disponível aqui para fazer qualquer cópia. Olha só, vamos agora dar uma olhada aqui. Por exemplo, se você pegar o Constitucional, como é que você vai estudar o Constitucional? O Constitucional. Basicamente é o seguinte, vou fazer uma linha aqui para você saber. O Constitucional, ele colocou aqui em cima o 5º, tá? O artigo 5º, tá? O artigo 5º, depois eles colocaram o artigo 6º, tá? O artigo 6º, depois o artigo 7º, é isso? O artigo 8º, o artigo 9º, isso, olha só, o artigo 10º e o artigo 11, tá? Então assim, ó, recomendo a você que está começando agora, para tipo, não se entusiasmar demais e ficar muito mais tempo no 5º, que você faça o que eu vou fazer agora aqui. Elimine os problemas menores, ó. O que é o artigo 11? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui do 6º ao 11, ó. Isso aqui são dos direitos sociais. Dos direitos sociais, tá? Então, aqui, por exemplo, o 11 vai colocar esse desenho aqui, ó. Coloca esse desenho aqui, depois tu vai entender. Coloca esse desenho aqui. Tá, o que é isso aqui? Ó, vou colocar o chão, que pode ter algum psicólogo olhando, tá? Ó, e aí, a fumaça, ó, isso aqui é uma empresa que tenha mais de 200 empregados. Isso. Se ela tiver mais de 200 empregados, ela pode eleger um representante para negociar a questão trabalhista com os patrões. Mas ele não tem o quê? Ele não tem estabilidade, ok? Ele não tem estabilidade. Pronto, só isso? Só isso. E esse aqui, Jefferson? Esse aqui são os colegiados. Os colegiados, tá? Esses colegiados, se você pegar no 10º aí na tua prova, aí na tua apostila, você que é do EAD, ganhou uma apostila. A gente manda para o Brasil inteiro, tá? O material, o aluno compra no nosso site, ou compra na nossa loja, que é o Mundo dos Concursos, e ele ganha em casa, entregue pelo correio, tá? A gente vai ter que rever essa política, porque o correio vai sobretaxar Rio de Janeiro, tá? E aí vai ficar inviável mandar para lá. Mas vamos esperar que eles tomem essa ação primeiro. Os colegiados públicos, tá? Onde tiver sendo debatida a questão trabalhista ou previdenciária, onde tiver em debate, onde estiverem em debate a questão trabalhista ou a questão previdenciária, tá? É garantido quem? É garantido a presença de quem? Dos trabalhadores e dos empregadores. Então, nos colegiados públicos. Mas quem são os colegiados públicos? Pensa, Assembleia, Congresso, Assembleia, e assim vai. Imagina que a Câmara de Vereadores, pode ser lá, é um colegiado? É mais de uma pessoa que tem poder de decisão. Se nesse colegiado estiver em debate a questão trabalhista ou previdenciária,
fique certo que é garantida a presença tanto da categoria dos empregadores quanto dos empregados, ok? Colegiados públicos. Mais um que você tirou da frente. O 9. O artigo 9, ele fala da greve. O artigo 9, ele fala da greve. Então, ele quer saber a greve no serviço público, não é isso? E a greve no serviço público, não. A greve, é um direito dos trabalhadores. Então, coloca aí, é um direito dos trabalhadores. A lei, o que tem que saber? Primeiro, que a greve compete aos trabalhadores. Você tem que saber o que a lei tem que fazer. A lei deve fazer o quê? Definir serviços essenciais. A partir do momento que a lei diz esse serviço é essencial, o direito de greve ganha uma restrição. Não é que não possa fazer greve, mas tem um valor mínimo que tem que ficar em funcionamento. Algo do tipo os hospitais, o transporte público e assim vai. Então o que ele está dizendo aqui, que a greve é um direito dos trabalhadores. Compete aos trabalhadores o exercício do direito de greve, ok? Porém, ele fala assim, a lei vai definir os serviços essenciais. A lei vai definir os serviços essenciais. Pronto. Entenderam? Artigo 8º, era só isso? Só isso. O artigo 8º fala do quê? Ele fala do sindicato, né? Aqui fala o quê? Do sindicato. E o que ele fala sobre isso aqui? O sindicato, ou a unidade sindical. O que tem que saber sobre o sindicato, ou a unidade sindical? Primeiro, por base territorial. É isso? Um por base territorial, tá? Na lei, a base territorial é um município, eu fiquei sabendo ontem que é uma região, tá? O que mais? Também a questão do mandato. Olha só, o mandato do dirigente. Durante o mandato, o dirigente sindical, ele tem o quê? Estabilidade. E essa estabilidade, ela conta desde o momento que ele registra a candidatura até o momento em que ele registra a candidatura até um ano após. Então veja, registro, aqui teve o final do mandato até um ano após. Então, a estabilidade do dirigente sindical, ela será do registro da candidatura até um ano após ele ter saído desse cargo. Ok? E mais, ninguém é obrigado a se manter sindicalizado, tá? O que mais? É obrigatória a presença dos sindicatos ou das entidades sindicais nos acordos coletivos. Nos acordos o quê? Coletivos. Tá? Olha só, então vamos colocar aqui os acordos coletivos para você dar importância aqui. Coletivos de trabalho. Ok? E se foi embora, porque não é uma coisa difícil, né? Aí no artigo 7º, tá? No artigo 7º, o que você tem que lembrar aqui? Já que isso aqui é um resumo. Essa aqui é um resumo, é um mapinha do que tem que saber. Como é que se estuda isso aqui? Aqui são o quê? Os direitos dos trabalhadores urbanos urbanos e dos trabalhadores rurais. Pessoal, aqui você coloca tudo aquilo que tu já aprendeu na vida. Ou seja, o que tem que saber aqui? Por exemplo, algo que já está quase no conhecimento de todo mundo. Puxa para cá. Salário mínimo, não é isso? Só que é um salário mínimo unificado nacionalmente. O que mais? A jornada de quanto? A jornada de 8 horas, pode ser 6 horas ininterruptas e pode ser o quê? 44 horas semanais. O que mais que você tem que saber aqui? Você tem que saber também aqui o seguro-desemprego. O seguro-desemprego. O que mais? Fundo de garantia por tempo de serviço. Programa de integração social. Proteção, aquela multa de 40% do FGTS, aquilo é o quê? Aquilo é uma proteção contra a despedida arbitrária. O que mais? Creche, a creche você tem até os 5 anos, não sei para quem, porque
quem consegue isso. Mas tem direito à creche até os 5 anos. E aí tem um monte de direitos que você já tem noção. Tipo, descanso semanal remunerado, tá? Descanso semanal remunerado, participação dos lucros, nos casos onde a lei prevê. O que mais? Desculpa. O descanso semanal remunerado é aquele domingo que tu fica em casa. Na verdade, as pessoas ficam sábado e domingo, mas é pelo menos um dia, preferencialmente aos domingos ou nos feriados. Então, descanso semanal remunerado. O que mais que você tem que saber aqui? Aqui, na minha opinião, você tem que saber o que fala o 29, tá? E o que fala o 30, tá? O 33. Esses dois, quando caem, geralmente são os que trazem um pouquinho de dificuldade. Então você tem que saber isso aqui. Por quê? O 29, ele fala assim, ó, para você entender. A prescrição, ele fala da prescrição e da prescrição e da prescrição. Que prescrição? A prescrição é bienal ou o quê? Quinquenal. O que é isso? Calma, é isso que a gente está fazendo aqui. A prescrição bienal quinquenal está dizendo o seguinte, que durante o período que você trabalhou, você pode cobrar o que não prescreveu. E o que não prescreveu? Os últimos 5 anos. Então, você pode cobrar os últimos 5 anos de direitos trabalhistas que você tenha. Ah, mas eu entrei e foi ano passado. Porra, tu não tem 5 anos, né? Eu quero dizer que você trabalhou 5 anos. Você pode rever os 5 anos se você ficou com alguma pendência trabalhista aqui. Você trabalhou 10 anos, somente os últimos 5. Só que quando você sai do emprego, você tem 2 anos para a proposição. Você tem 2 anos para a proposição. Essa propositura da ação tem o prazo, 2 anos. Se você passar 2 anos, acabou. Não tem mais direito. Nenhum, porque é decadência. Agora, se deu 2 anos e você entrou com a ação, você tem direito aos últimos 5. Aí os últimos 5 vão cair aqui. Ou seja, os 2 que você andou para frente correm para a traseira, entendeu? Então, na verdade, é os últimos 5 para trás. Como você ficou 2 anos sem fazer nada, eu tenho que reclamar. Ok? Prescrição bienal e quinquenal do 29. Já o 33 cai bastante concurso aqui. O 33 isso aqui, ó. Coloca uma linha para você saber, assim, ó. Imagina aqui. Ó, 14, 16, 18. Tá? No Brasil, a idade para você começar a trabalhar é 16 anos. Tá? 16 anos. Ou seja, aqui você pode começar a trabalhar. Tá? Só que, ó, não pode ser noturno, não pode ser perigoso e não pode ser insalubre, Léo. Insalubre. Serviço light, né? Um CIE da vida, tá? Por quê? Isso tudo é só após os 18. Só que tem uma exceção. Você pode começar a trabalhar a partir dos 14, tá? Mas se você for o que? O menor aprendiz. O menor aprendiz. O que é isso? O menor aprendiz é aquela situação em que você está trabalhando, tá? Você como menor aprendiz, você está trabalhando, tá? Porque você está no 2º grau. Você entra no 2º grau do chamado ensino médio com 14 anos, tá? Se você não se apegou na 7ª, tá? Ou na 4ª, você vai chegar lá com 13 e aí você vai com 14 para o ensino médio. Se for um curso profissionalizante, tá? Aqueles articulados que tem o ensino médio e também tem uma formação profissional, aí você pode fazer o quê? Trabalhar, num turno pelo menos. E aí esse trabalho se dá a partir dos 14. Como é que escreveram isso na lei? Escreveram da pior forma possível. Se eles escrevessem assim, todo mundo entenderia. Acompanha. Dá uma olhada agora no 33 aí da tua apostila e vê como é que eles escreveram. Eu vou ler aqui para você. Eu vou deixar você ler primeiro. Pode ler. E agora eu vou ler para vocês. Ele fala assim, ó. Olha só. Proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de
18 anos. E qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Nossa, o cara entender o que ele está falando aqui, às vezes é melhor olhar aqui, né? É isso. Então, olha só. Proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos. E qualquer trabalho ao menor de 16. Salvo na condição de menor aprendiz. A partir dos... Acharam? Procura o artigo 8º. Digo, pega o 8º. Vai até o 8º. Achou o 8º? Aí sobe um pouquinho. Achou o 8º, sobe um pouquinho. Até chegar no... Tem que estar assim, ó. X, 3. Achou? Proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos e qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. É isso? Bom, é melhor você estar por aqui. Por quê? Aqui fica mais fácil. Fica, ó, proibido, ó, você começa a trabalhar com que idade? 16. Mas não pode ser noturno, perigoso ou insalubre. E de forma alguma pode trabalhar alguém menor de 16. Salvo se ele for o quê? Aprendiz. Isso, tá bom. Aí o artigo 6º, agora, vamos lá, vamos para o 6º agora. Os chamados direitos sociais. Direitos sociais. O que são direitos sociais, Diego? Isso. Desde quando tu estava cantando assim, ó, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Nunca cantou isso aí, cara? Não? Chegou a sertanejo, Christian Ralph. Você... Diz que teve um sonho de ir para Nova York. Vamos lá. Olha só. Direitos sociais. Os direitos sociais, que pensa assim, ó, são aqueles chamados direitos positivos. Está dentro dos direitos positivos. Direitos prestacionais. Aquele que o governo, que o Estado tem que promover. Então aqui você coloca, por exemplo, a educação. Será que a educação é importante? Sim, mas a saúde também. A saúde também é importante. Tá? Que mais? O lazer, porque não é só trabalhar. Tá? O trabalho. Então, se você for olhar aí, tá? Ó, educação, lazer, trabalho, previdência social, tá? Previdência também está aqui, a previdência social, assistência aos desamparados, assistência aos desamparados, proteção à infância, não tem isso aí? Proteção à infância, alimentação, enfim, são direitos prestacionais. Cai em prova isso aqui? Muito difícil, porque são muito óbvios, né? São aqueles direitos que o Estado, tá? Ele tem que dar um jeito de promover. Então, quando você consegue dar emprego para as pessoas, de certa forma você resolve a questão do lazer, do trabalho, da educação, porque se vocês um dia fizerem o concurso para o Tribunal Regional do Trabalho, ou Tribunal Superior do Trabalho, vocês vão aprender que o salário mínimo, ele é composto de partes, tá? Por isso que não pode reter o salário mínimo. E aí você vai ver, ali uma parte é para o vestuário, outra para a educação, outra para a cultura, para a comida, sim. O salário mínimo dá para tudo isso, eu que não sabia. Sim, as chamadas parcelas. Por isso que fala a parcelas alimentares. Tipo assim, ó, se o teu patrão te desse isso, tá? Digamos que você mora num local e tu ganha uma casa e ele também te dá um valor lá para te dar comida por mês. Ele só tem que te dar 30%. Então os direitos sociais não é o que importa. Aí o artigo 5º, a gente já fez mais ou menos um briefing do que tem que saber aqui, né? Que o bicho é louco, né? O artigo 5º eu falei, tem que saber o caput. Só isso, o que mais? 78 incisos, tá? E os 4 parágrafos. Vamos lembrar? Rapidinho. Aqui. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Ache o cabeçalho para você ver.
Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do país 5 direitos. Tem direito à vida? Tem direito à liberdade, à igualdade e à segurança? Sim. Isto, tá? Aí, os 4 parágrafos. Ó, parágrafo 1º. Ele fala o quê? E os parágrafos. Aplicação imediata. Parágrafo 2º. Esses direitos não excluem. Acharam aí? Acharam aí? Parágrafo 3º. Os tratados de direitos humanos terão o mesmo peso de uma emenda constitucional, desde que seja aprovado em 2 votações, nas 2 casas, por 3/5. Não é assim? E o quarto parágrafo fala do Tribunal Penal Internacional, tá? Isso aqui para você, a melhor coisa para te achar isso aqui, vai até o 6º e volta em 2 jardas, tá? Vai até o artigo 6º e volta em 2 jardas. Por quê? Porque ele está bem encostadinho no 6º, né? Você já estava no 6º, né? Então é só olhar aqui. Ele fala, é o Tribunal Penal Internacional. E ele fala assim para você, ó, primeiro, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional com uma condição, ter feito adesão quando da criação dessa instituição. Ok?